caratismo. O que o árbitro fez ontem foi coisa de mau caráter. Foi um absurdo. Nitidamente eles estão querendo prejudicar um clube para poder favorecer outro, no caso o Estudiantes. Nitidamente, eles não querem que tenha uma final novamente com clubes brasileiros, porque nada vai justificar o que foi feito ontem. Aquilo que aconteceu ontem com o árbitro, quarto árbitro, ajudando, falando, ó, tira ele, porque ele tá pendurado. Gente, calma aí. Calma aí, a gente pode ver depois do jogo o árbitro abraçando um jogador do Estudiantes falando coisa no pé do ouvido dele. Isso não é normal, isso não é brincadeira. Estamos falando de uma competição extremamente séria, a mais importante do continente, e um clube pode ser eliminado por conta de erros de arbitragem, para não dizer outra coisa, porque eu prefiro não falar, porque senão meu advogado vai ter que trabalhar. Todo clube que... Nação, o programa aí pegou fogo, né? Pois é. Pessoal, eu acho que hoje o Flamengo é assunto dos principais jornais da América do Sul, né? Depois desse jogo do Flamengo aí, onde chamou a atenção de toda a mídia, de todo mundo, né? Devido à forma que foi, devido ao que fizeram com o Flamengo, né? Inclusive, Vene Casagrande soltando a boca no trombone aí, falando a verdade, escancarando a verdade, né? Sei que tem muitos rivais aí que não gostam, né? Tem botafoguense que não gosta, tem vascaíno aí que não gosta de ouvir às vezes a verdade, mas a verdade é uma só. Dificilmente vão querer o Flamengo na final da Libertadores, né? Tá ficando chato, todo ano o Flamengo, todo ano o Flamengo. Então parece que os caras fazer igual a Vene. Não vou dizer aqui o que eu não sei, né? Mas tá nítido. Muito erros, né? Muito erro, né? Agora sim, quando se erra para os dois lados, agora se errar só para um lado só, fica estranho, né, pessoal? Fica estranho, né? É uma pena porque eu acho que o Flamengo merecia já ter saído com a vaga garantida nesse jogo. No mínimo 3-0, né? Aquele lance de Gonzalo Plata, onde ele foi expulso, teve um pênalti. Eu não tô falando do choque, falando da mão, né? Tem uma câmera aí da ESPN onde ele pega claramente o cara tirando a bola com a mão. Na sequência, chuta a perna de Gonzalo Plata, que foi pênalti, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender, a verdade é essa. Mas vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo é para SBT Rio, link na descrição. Vamos acompanhar aí o desabafo de Vene Casagrande. Ele está achando que o caso do Flamengo ontem, que parecia que vocês iam massacrar o Estudiantes, ele acha que houve crime. Haja com a sua imparcialidade flamenguista sem ser clubista. Você acha que o Flamengo contra o Estudiantes ontem, no 2-1, era um caso para ser tratado pela cobertura do SBT Rio ou pela Fernanda Maia no SBT Esportes Rio? A palavra é tua. Olha, Isabela, eu acredito que pela Fernandinha, porque o botafoguense falar que o Flamengo ganhou de 2-1, olha só que orgulho, imagina só. Não tem como a resposta ser diferente, viu? Na Fernandinha, olha, 2-1, expectativas aí pro futuro muito positivas, viu? Ele é muito fofo. Calma aí! Eu falo isso todo dia. O Vene quer dizer que houve crime, Elias Arruda. É isso, se ele não quer falar, eu falo. Ele registrou isso. Isso aí era para ser um trabalho em conjunto SBT Esporte Rio e SBT Rio. Tal como foi feito quando teve uma briga de um ex-dirigente do Flamengo, num shopping, e eu fui convidado a participar do seu programa, com o maior prazer eu participei do programa. Por que agora vocês não vão falar? Vem cá, Vene, fica em pé aqui. Vem cá, Vene, vem. Gente, o que aconteceu ontem no Maracanã, eu não tô brincando, o que aconteceu ontem no Maracanã foi extremamente sério. Foi um dos maiores assaltos que um clube poderia sofrer dentro da sua casa. Foi um absurdo, gente. Foi um absurdo. Foi o maior assalto da história? Olha, eu com 35 anos, de verdade, eu não me lembro de ter visto algo tão absurdo com o Flamengo. Assim. Com o Flamengo. Dentro do Maracanã. Gente, foi um absurdo. Absurdo. E outra, aqui, muita gente tá falando assim, mas isso aconteceu porque o Flamengo perdeu... Não. Olha só, o Flamengo tem seus defeitos, mas a gente não pode normalizar uma arbitragem de Comebol da Libertadores que aconteceu ontem, no Maracanã, dentro da casa do Flamengo. Inclusive, a gente vai mostrar daqui a pouco o áudio já, eles assumindo que teve o erro. A Comebol já identificou o erro, realmente foi um erro assim grotesco, né? Foi agora, uma coisa... ele está reclamando e protestando com toda a razão.
de que a gente, Elias, tinha que estar fazendo essa cobertura. Então a gente, como repórter e apresentadora, vamos se perguntar. A gente só trabalha com crime quando há um registro de ocorrência. Se tem um registro de ocorrência, a gente falhou em não tratar isso aqui. Tem o registro de ocorrência, Vene Casagrande? Tem. Aqui, ó. Tá nas ali. minhas mãos. Boletim de ocorrência. Tá Ele vendo? Tá Ele vendo? fez, ele fez. Eu só não vou mostrar ali pro público porque tem dados pessoais da pessoa que cometeu o crime ontem, pelo menos na minha visão. É normal. Olha, a primeira vez que eu fui assaltada e perdi o celular, eu fui lá, fiz o registro. Aí quando eu perdi o meu 7º celular, aí eu já não fiz mais o registro de ocorrência. Entendeu, Lucas Pedrosa? Entendi. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu Isabelle, e o Elias estamos aqui. Obrigada. Elias, então a gente ele fez registro. Olha, vocês foram firmes aqui. Elias sempre sorrindo, né? Impressionante, povo de Minas. Você já viu, meu irmão? Niterói, ele não atravessaria a ponte, Olha eu tenho aí, certeza ó. disso. Olha aí, ó. O povo de Niterói não ia aceitar o negócio E daquele. essa cadeira vazia aí? Eu vou explicar, minha amiga. Posso ir embora? Amanhã vai estar no teu programa ele de novo. Eu peço perdão. Dá licença, Igor Pérez, que quando você me expulsa parece que eu tô derrubando a audiência. Tem um ódio disso, me gera um gatinho. Eu vou falar só uma coisa pra vocês. Se tem registro de ocorrência, era pra estar no SBT Rio. É isso. Tá? É Então, isso. da próxima vez, Absurdo. trataremos. Você vai ser o comentarista aqui também. Negócio de arquivo, senta aqui. Senta aqui. Deixa eu falar uma coisa antes. Não, antes de você falar com ele, vem cá que eu quero Ontem foi conversar. isso aqui, ó. Só um minuto. Foi Deixa eu falar uma coisa, só um minutinho. Vai com calma que é a primeira vez Tá bom, dele. entendi. A primeira Tem que vez ter é mais difícil. cuidado, tem que ter mais carinho. Isso, tu sabe. Você perdeu aqui, Isabelle entrou aqui, entramos por quê? Negócio de boletim de ocorrência, crime, é tudo com Isabelle. Sim. O Vene fez um boletim de ocorrência, É tá isso. com ele já mostrou. Aqui, O Flamengo foi garfado ontem em pleno Maracanã. Mas que pasta é essa na sua mão, Lucas Então, Pedrosa? se o crime é no SBT Rio, a Isabelle ia precisar separar um programa inteiro. É verdade? É, um programa inteiro. Porque O que aqui, que tem aí? nessa pasta, tem um dossiê das vezes em que o Vasco foi roubado. Ô, Isa, Calma aí. qual é aquele Não. termo quando passa o tempo eu não vou dá te mais pra mostrar. reclamar? Eu vou te mostrar que é a parte do mês. Prescreveu o crime já. É que você Para de chorar. também, Aqui você tem o- também eu tem tô a experiência, acostumada. né? Olha o tamanho Opa! da pasta. A partir de qual mês, Peraí, Igor tem Pérez? todos os meses? A partir de junho, você vai Exato. ler que tem uma então, coisa vou ler pra aqui cada um. dezembro. Tem um negócio de Tem um que eu boletim. gosto, Ó. do Márcio Araújo. Pega Peraí. Ai, o que é? Pênalti em Bernardo e Diego Souza no Brasileirão 2011. Sim. Não acredito, Pedro. Primeiro e segundo turno, decisivos pro Vasco ter perdido o Campeonato Brasileiro Não naquele ano. acredito. Adivinha contra quem? Contra quem? Flamengo. 14 anos, prescreveu o Com crime. licença. Hein? Opa! Prescreveu, né? Opa! 14 anos não? 2014. Gol do Douglas de falta, que a bola entrou 3 metros no gol e a bola e o gol não foi dado. O Rodrigo Castanheira não viu que a bola Exato. entrou 33 centímetros no gol. Vamos lá, tem mais aqui. Não acabou, não. Cadê? Gol do Márcio Araújo no mesmo campeonato Esse carioca. aí eu Esse gosto. que entrou. Esse aí foi eu a gosto. final. Na final, Comemorei mesmo. Vasco e Flamengo. Eu tava no Maracanã. É, Mengo, é isso. Tá pô, vendo, Mengo. Isabel? Assim que a gente vai ver. É isso. Aqui, já diria, Foi assim, ó. já diria o grande. Não, eu não vou normalizar um negócio desse. Eu não vou brincar com isso, porque o que aconteceu ontem é muito sério. eu sei como é que é. muito sério. É sério mesmo. É E sério? a Conmebol deveria fazer algo. E tá nítido. E tá claro que não foi erro de arbitragem. Foi mau caratismo. O que o árbitro fez ontem foi coisa de mau caráter. Foi um absurdo. Nitidamente eles estão querendo prejudicar um clube para poder favorecer outro, no caso o Estudiantes. Nitidamente. Eles não querem que tenha uma final novamente com clubes brasileiros. Porque nada vai justificar o que foi feito ontem. Aquilo que aconteceu ontem com o árbitro, quarto árbitro, ajudando, falando, ó, tira ele porque ele tá pendurado. Pessoal, acho que se no futebol brasileiro os caras vieram aqui no Brasil, um jogo decisivo de Libertadores e fizeram isso, o Flamengo tem que ficar precavido, né, como a gente diz, né? Esse jogo lá na Argentina, né? Por quê, pessoal? Se no Brasil foi desse jeito, eu tô imaginando se na Argentina como é que vai ser. Agora o próximo árbitro vai entrar com um peso grande na consciência, né? Eu acho que ele vai pisar em ovos ali, né? Às vezes as decisões, todas as decisões desse ato aí vai ser contrária. Tanto para o Flamengo quanto para o Estudiantes. Isso aí você pode ter certeza, né? É uma pena, né? É uma pena, né? É um jogo onde o Flamengo era para ter saído já com a classificação
um juiz vem e faz esse papelão que fez aqui no Brasil. Está aí, vendo aí Casagrande não pipoca, soltou o verbo. Gente, calma aí. Calma aí, a gente pode ver depois do jogo o árbitro abraçando um jogador do Estudiantes falando coisa no pé do ouvido dele. Isso não é normal, isso não é brincadeira. Estamos falando de uma competição extremamente séria, a mais importante do continente, e um clube pode ser eliminado por conta de erros de arbitragem, para não dizer outra coisa, porque eu prefiro não falar, porque senão meu advogado vai ter que trabalhar. Todo clube que sofre um erro tão grotesco como esse, essa é a sensação que fica. Essa é uma dor que rasga no peito de, meu Deus, eu não acredito que está acontecendo. Você fica se sentindo um idiota, você fica se sentindo roubado mesmo. Isso é natural. Todo clube já sofreu um erro grotesco. Todo clube. Não, mas nesse jogo não foi erro grotesco. Foram vários erros grotescos. Mas é isso que acontece, não é um erro, mas não é nunca é um erro só. Não, olha sempre só. são vários erros. E aí vem o grotesco, entendeu? É sempre assim. Mas quais foram os erros grotescos? Foram vários. Vários. O primeiro cartão amarelo do Plata é um erro grotesco. Mentira. O segundo cartão amarelo do Plata é um erro grotesco. Não, o primeiro segundo cartão amarelo. Eu acho errado. Que isso, o primeiro cartão amarelo Eu acho errado. O segundo, ele levou amarelo, sendo que ele recebeu a falta e poderia ter sido pênalti. O segundo foi grotesco. Gente, é grotesco. O segundo é grotesco, o primeiro não. Vamos lá. O quarto árbitro avisar um técnico falando, tira esse jogador porque ele tá pendurado, não é grotesco, é um absurdo. Não é, eu não sei qual é a palavra para definir uma situação como essa. Então são várias coisas que aconteceram ontem. E outra, até cartão amarelo. São vários cartões que ele tava dando pro Flamengo e pro Estudiantes, nada. Foram 3 cartões amarelos. 3 cartões pro Estudiantes, 5 pro Flamengo e 1 vermelho. E desses 5 pro Flamengo, sei lá, 4 era pra não ter dado. Assim, não é verdade também, o que aconteceu ontem é um absurdo. É porque isso, eu não vou normalizar e não vou brincar com esse tipo de situação. E você está certíssimo, porque foi um erro grotesco, porque o rubro-negro tem que estar bravo mesmo e tem que barulhar, porque se não barulhar, nada acontece. Eu falei aqui nesse programa, no último jogo do Botafogo, foram 2 pênaltis pro lado, um erro horrível pro Mirassol, arbitragem horrorosa e ninguém ficou lá em cima do cara. Tem que ficar, tem que reclamar. O povo vai falar que é chororô, problema. Tem que reclamar, tem que notificar, tem que tudo. Tem que fazer barulho pra parar, pra eles repensarem, pra botar os outros na geladeira. Isso tem que acontecer. Você tá certíssimo. Essa sensação que você tá sentindo, tenha certeza. Eu já senti, Pedrosa já sentiu, o torcedor do Fluminense já sentiu também, e vocês estão sentindo, e daqui a pouco, infelizmente, alguém aqui nessa roda vai sentir de novo. Vai acontecer porque de novo. No dia que a gente passa, que é o que você tá passando agora, a gente fica com essa sensação não aí. Não é a primeira vez que o Flamengo passa por isso, só que ontem foi assim, mas muito descarado. Mas é isso, e tá recente, e foi ontem, descarado. e tá latente. Ontem, isso. Nossa senhora, ontem assim, a Conmebol deveria ter vergonha do que aconteceu com a arbitragem ontem dentro do Maracanã. E gente, eu não tô falando isso por ser Flamengo, é muito... Eu tenho que tomar cuidado com a palavra que eu vou utilizar. Exatamente. Justamente para o meu advogado não trabalhar. Mas, sério, é vergonhoso. Eu fico olhando, assim, o treinador estrangeiro observando uma partida como essa. Como é que você vai dar valor ao futebol sul-americano em cima do que aconteceu ontem? Porque não dá. E se aconteceu no Maracanã, eu fico imaginando na volta. Na volta vai ser pior ainda. Muito pior. Inclusive, uma curiosidade, porque um historiador mandou um e-mail para mim, me contando, sabe o quê? Sabe por que o Intercontinental começou a ser disputado no Japão? Porque nos anos 70 os europeus reclamavam por conta do que acontecia lá no estádio do Estudiantes, que era teoricamente muito roubado. E eles até apelidavam como Cafajeste de La Plata. Então os europeus não queriam mais jogar no estádio do Estudiantes. Então só uma curiosidade aqui, porque eu de fato não sabia disso. É porque se a gente for olhar toda o tempo da Libertadores, né? A gente vê muitos erros grotescos, né? Não, sem sombra de dúvida, né? Se a gente for puxar um histórico aí de Libertadores, de tudo no mundo, a gente vai ver muitos erros grotescos, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acho que não tem muito o que ficar se lamentando. O placar não vai voltar. A gente sabe que o Flamengo foi prejudicado. Ficou escancarado, né? Ficou na cara de todo mundo aí. Todo mundo viu o escândalo que foi. Então não tem muito o que ficar se lamentando, né? Reclamar, ir na Conmebol, pedir explicações, né? Já suspenderam a questão
da expulsão de Gonzalo Plata, né? Só não pode suspender o gol que o Flamengo levou, né? É claro, eu sei que tem muitos dizendo, não, mas o gol não teve nada a ver. Teve tudo a ver, pessoal. O gol que o Flamengo sofreu foi um gol onde, devido à pressão por um jogador a mais, o Flamengo sofreu esse gol. Eles começaram a cruzar a bola na área de todo jeito. E o Flamengo sofreu o gol, né? Uma pena, né? Uma pena, né? Mas focar agora no próximo jogo, pessoal. Focar no próximo jogo. O Flamengo tem condições de ir na Argentina, mas eu concordo com o Vene Casagrande, né? Se no Brasil já foi esse jogo como foi, e vocês imaginam aí como possa ser, né, esse jogo na Argentina, né? Ainda bem que foi o primeiro jogo, né? Foi o primeiro jogo e foi o primeiro jogo que esse juiz apitou, né? Porque se fosse o segundo, o Flamengo estava fora da Libertadores. Ele ia fazer de tudo para tirar o Flamengo, viu? Do jeito que foi, mas ainda bem que já foi só o primeiro jogo, né? Mas é como eu disse, esquecer uma coisa é certa, o juiz que entrar para o próximo jogo vai entrar com uma pressão gigantesca, né? Cara, tudo que ele marcar vai ser contra. Se marcar contra o Flamengo, os jogadores do Flamengo vai ser contra. Se ele marcar contra o Estudiantes, os jogadores do Estudiantes vai ser contra. Isso aí é um fato, pessoal. Tudo vai ser contra, né? Mas não tem muito o que fazer, não. Tem que ir para o jogo, tem que fazer uma grande partida. Eu acho que o Flamengo fez um grande jogo, mas pecou em algumas coisas, né? Principalmente quando estava 2-0, começou a perceber que o jogo ia ser fácil, começou a querer jogar bonito, nada justifica os erros do árbitro. Deixa claro aqui. O Flamengo começou a perder alguns gols que, sinceramente, ali é para matar o jogo, né? Só Gonzalo Plata eu contei 3 oportunidades que ele pegou para fazer o gol e ele não conseguiu fazer o gol. Pedro pegou outra. Incrível, né? Perdeu um gol que eu não consigo ver ele perdendo aquele gol. Se ele repetir 10 vezes o lance, eu acho que ele não perde mais aquele gol, né? Mas fazer o que, né, pessoal? Fazer o que? O Flamengo agora joga contra o Vasco, jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas também já o Flamengo, eu acho que vai poupar a maioria dos jogadores, pelo menos é isso que eu penso. E tem que poupar, né, pessoal? Tem que poupar. Alguns jogadores ali não podem ir para esse jogo. O torcedor do Flamengo está na expectativa de mais uma vitória, né? Que o Flamengo consiga vencer esse jogo contra o Vasco para se manter ali na ponta da tabela, né? Então, sem sombra de dúvida, vai ser um bom jogo, né? O Vasco precisando do resultado para sair dessa zona perigosa de rebaixamento. E o Flamengo tentando a vitória, né? Para se manter no topo e também pegar um gás, né? Pegar um gás aí para quinta-feira fazer um grande jogo contra o Estudiantes, né? Eu acho que a boa notícia para o jogo do Estudiantes talvez seja a volta de Jorginho, né? A volta de Jorginho vai ser importantíssimo, né? Apesar de De La Cruz ter feito um bom jogo, mas eu acho que nada se compara a Jorginho, né? Jorginho é aquele jogador que ele dá uma estabilidade, né, pessoal? Entre defesa, meio campo e ataque, né? Principalmente defesa e meio campo, né? Então, vamos aguardar, né? Vamos ver aí. Uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Jorginho, eu acho que ele volta para esse jogo, né? Não tem condições de ele ficar mais uma partida afastado, né, pessoal? E vai fazer muita falta mesmo, né? E uma coisa aí que o Flamengo tem, que os jogadores do Flamengo tem que ser trabalhado psicológico para esse jogo, né? Também você não pode tudo querer reclamar, o juiz expulsar e vai expulsar certo, né? Acho que tem que ser trabalhado o psicológico dos jogadores. Os jogadores têm que entrar, esquecer tudo que aconteceu, focar só nesse jogo aí do Estudiantes, começar do zero, como o jogo tivesse 0-0, como se o Flamengo estivesse precisando do resultado, como se o Flamengo estivesse precisando da vitória para se classificar, né? O Estudiantes vai ter que vir para cima, até porque eles precisam do resultado, eles não vão ficar só se defendendo. Se eles ficar só se defendendo, inclusive eu acho que no início do jogo eles vão só se defender, pessoal. Vão só se defender, para depois, com 20 minutos do segundo tempo, tentar aquela jogada que eles tentaram já no final do jogo do Maracanã, né? Mas, pessoal, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de fazer uma grande partida aí contra
contra o Estudiantes da Argentina e sair com a vitória. Contra o Vasco, sem sombra de dúvida, né? Apesar do Vasco querer a recuperação na competição, o Flamengo, podemos dizer, o Flamengo é líder da competição, o Flamengo quer se manter no topo, o Flamengo quer continuar na liderança, então para isso precisa vencer esse jogo do Vasco, né? Não é um jogo tão fácil assim, é clássico, né? É clássico, a gente sabe como é que funciona clássico. O Flamengo, eu acho que vai entrar com um time muito misto aí, né? E tem que entrar com um time misto, que se o Flamengo perder, não tem nada esse jogo aí. O que não pode perder é jogadores para esse duelo da quinta-feira contra os Estudiantes. Então, se for preciso, coloca o reserva para jogar. Até porque o reserva do Flamengo, muito se diz que o Flamengo, como tem o melhor elenco da América do Sul, né? É um elenco aí que pode bater de frente com o Vasco da Gama, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.